Olá pessoal, então na nossa última videoaula nós vimos a questão de como formatar, uma planilha. Então para essa segunda videoaula nós vamos estar trabalhando com a questão de cálculos. Então antes de nós efetuarmos algum cálculo, vamos lembrar quais são os operadores matemáticos existentes, né? Então nós temos essas quatro operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? E sua simbologia. Então, como é que eu faria para realizar algum cálculo dentro do Excel? Eu vou tomar como base aqui esta célula mesclada EF, né, na linha 3. Então, eu vou realizar, né, o cálculo de soma, né, do número 1 mais o número 1. Então, para fazer isso dentro do Excel, primeiramente eu tenho que colocar o símbolo de igual. Colocando o símbolo de igual, eu coloco o operador, né, os números e os operadores. Então, terminei o meu cálculo, eu aperto a tecla Enter, automaticamente aparece o resultado. Então, eu posso aplicar isso para os outros operadores matemáticos. Então, caso eu queira realizar uma subtração, basta colocar o símbolo de igual, um número que eu desejo subtrair um do outro. Então, vamos supor o número 90 menos o número 65. Terminei, dou Enter, ele já realiza o cálculo. Mesma coisa para a multiplicação. Então, o número 4 vezes, o número 9, por exemplo. E dou um Enter. E para a divisão, realizo isso também. Então, o número 63 dividido pelo número 7. E dou Enter. E aí, né, eu já tenho a resposta do cálculo solicitado. Bom, trabalhando dessa forma, né, utilizando os números dentro da linha de cálculo, eu vou obter valores constantes, né? A vantagem de uma planilha eletrônica não seria trabalhar com números constantes. O objetivo seria você inserir dados e automaticamente essa planilha calcular automaticamente para você. Então, como é que eu faço esse tipo de cálculo automatizado? Então, vamos supor que eu tenho um conjunto de números aqui. Então, vamos colocar o número 12 e o número 25, por exemplo. Tá? Então, se eu fosse realizar a soma desses dois números, né, eu colocaria o número 12 mais o número 25, daria o Enter, ele realizaria a soma e eu teria o resultado final. Bom, dessa forma eu tenho números constantes, né? Então, é como se fosse uma fotografia, né? Um cálculo mecânico, vamos assim dizer, né? Dos valores numéricos que me aparecem. O objetivo de uma planilha eletrônica seria você, ao alterar esses números, automaticamente a minha resposta também acabe variando, tá? Seria atualizada, né, conforme eu variasse esses meus números. Então, como é que eu faço isso? Então, ao invés de eu trabalhar com os números, por exemplo, como nós fizemos agora, eu vou trabalhar com as células onde eles estão localizados. Então, no meu caso, vou realizar a mesma operação de 12 mais 25, só que ao invés de digitar, eu vou selecionar as células, né, onde estão esses valores. Então, eu vou dar um clique sobre o 12. Então, vocês vão ver que a célula que ele se encontra nesse momento é a B9. Então, aparece aqui. Mais a célula C9. Então, eu estou realizando o mesmo cálculo, né? Se eu apertar o Enter agora, ele realizou o mesmo cálculo que nós vimos agora há pouco, mas com a vantagem seguinte. Vejam, 12 mais 25, eu tenho 37. Então, se eu alterar, por exemplo, esse 12 para o número 10 e apertar o Enter, automaticamente ele já faz a atualização dos valores. Então, essa é a vantagem, né, de você trabalhar com as células no lugar dos números. Posso realizar, né, uma mistura entre números e células? Posso. Eu posso fazer, por exemplo, a célula B9, que contém esse número 10, multiplicar pelo número 2, por exemplo. Então, nesse caso, eu vou ter o número 20. Então, se eu alterar isso aqui, esse valor de 10
por exemplo, para 20, ele automaticamente já faz os cálculos para mim. Então eu não preciso ficar editando célula a célula para colocar o valor correto. Bom, então dessa forma nós estamos trabalhando com os operadores matemáticos. Vou voltar para o exemplo da aula anterior. Eu acabei apagando essa coluna valor total, né, justamente para nós podermos realizar um cálculo, né, para a gente ver o funcionamento dos operadores matemáticos. Bom, o enunciado desse exercício diz que esse valor total, né, essa célula F3, o valor numérico dela seria o valor unitário vezes a quantidade vendida. E isso aplicado para o restante dos valores. Então, seguindo a lógica, né, de cálculo, eu coloco o símbolo de igual, né, porque eu estou começando, né, um cálculo. Vou clicar sobre o número 24, o símbolo de multiplicação e vou clicar na quantidade vendida. Então, seguindo conforme o enunciado proposto. Terminei, aperto o Enter. Então, você vai ver que foi feito o cálculo de 24 vezes 15. Então, o resultado é 360. Então, basta eu aplicar para o restante, né, dos outros valores. Então, por exemplo, o 23 vezes o 20, né, aperto o Enter e assim vai indo, tá? E assim nós temos, né, realizando o cálculo para todos, né, então temos os resultados que nós estávamos esperando. Bom, dessa forma eu encerro, né, a questão dos operadores matemáticos.